Fala, torcedor alviverde! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação. Isso é importantíssimo para ajudar a fortalecer o canal. Hoje, excepcionalmente, esse vídeo sairá às 13 horas. Não teremos a live das 13 porque o Falcone está indo ao médico e a consulta caiu no horário da live. Como todos sabem, eu estou trabalhando neste horário, sou CLT, e não posso realizar lives nem na hora do meu almoço. Por isso, gravei este vídeo com antecedência, para que todos possam ter as informações do Palmeiras. Esse vídeo estará como estreia, então parecerá ao vivo, mas não é. Mas se você mandar a sua mensagem aqui nos comentários, ela aparecerá ao vivo na hora em que o vídeo estiver passando. Eu quero falar de dois temas. Estou utilizando dois sites para poder dar essa resposta para vocês. Eu fui atrás da informação, mas nada diferente do que está acontecendo aqui. Como está bem estruturado, eu vou fazer de acordo com os dois sites, tá? O primeiro, eu vou falar do imbróglio entre Palmeiras, W Torre e Soccergrass. Ontem eu havia falado que o Palmeiras encerrou o contrato com a Soccergrass, mas na verdade encerrou o contrato na parte da manutenção do gramado do centro de treinamento. Não foi o do estádio, tá? Corrigindo a de ontem. Mas existem algumas perguntas que têm que ser respondidas. Por que o Palmeiras decidiu não jogar no Allianz por enquanto e suspendeu os jogos? O contrato da W Torre obriga o Palmeiras a jogar no Allianz? Se o Allianz não tiver livre? Por que o clube não pode fazer a troca do gramado por conta própria? Ou por que não faz essa troca? Seria melhor essa pergunta. O Abel quer que o estádio do Palmeiras volte a ter grama natural? Ele respondeu isso lá na coletiva. O que muda com a rescisão de contrato do Palmeiras com a Soccergrass? De quando é o gramado? Qual a garantia que ele tinha? Quanto tempo demora para ser instalado? Qual é o tipo do gramado sintético? A W Torre faz manutenção de quanto em quanto tempo? Ou ela faz a manutenção? Quanto tempo demoraria esta manutenção? Por que a Leila ficou tão brava agora e até chamou o estádio de Coliseu? Rapaz, algumas perguntas sobre o estádio. E aí temos quais os reforços que o Palmeiras precisa, ou melhor ainda, quais os reforços que a Abel pediu para a diretoria? Na defesa, no meio-campo, nas pontas, um centroavante. Ele comentou, inclusive, que ele quer esperar acabar o Paulistão para tentar contratar o destaque do Paulistão. Rapaz, isso e muito mais aqui no Arena Verde, depois da vinheta. Galera, muito obrigado você que está aqui conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino de notificação. Quem puder, torne-se membro do Arena. Eu vou começar falando do Allianz Parque, desse imbróglio que o Palmeiras tem aí com a W Torre. Tenho aqui um script a ser seguido. Deixa aqui a sua pergunta, a sua mensagem. Não irei lê-la hoje, porque isso é uma gravação. Não irei lê-la? Olha, Leila, mas ela irá para o ar, tá? Vamos lá. O Palmeiras entende que a manutenção do gramado não é adequada, tá? Não está sendo bem feita. O acúmulo de termoplástico nas chuteiras dos atletas consequentemente não deixa
o local com condições ideais para o jogo. Esse termoplasma nada mais é do que são as borrachinhas que com o calor se juntaram. Fernando Praz disse na ESPN que isso sim acontecia, mas que havia manutenção. Houve reclamações dos adversários de quem joga. O Palmeiras não é obrigado a jogar no Allianz Parque, pelo menos contratualmente não. Diz ali que o Palmeiras se compromete a jogar quando for viável legalmente ou permitido pelo regulamento. Não há um termo de obrigação, tá, gente? E por que o Palmeiras, então, não troca o gramado? Não paga essa troca? Pelo contrato que é válido por 30 anos assinado pela W Torre, a construtora tem autorização para explorar comercialmente o Allianz Parque, exceto em dias de jogos por competições oficiais do time profissional. Isso não acontece, hein, gente? Eles utilizam o estádio, inclusive em dia de jogos. Quando o Palmeiras joga, a arena é repassada em comodato ao clube para comandar a operação, incluindo bilheterias, seguranças e afins. Nos outros dias, a construtora é quem opera e, por consequência, é responsável por toda a manutenção. Mas como o nosso amigo Falcone diz aqui, eu concordo com ele, o Palmeiras poderia fazer essa reforma e cobrar judicialmente a W Torre, ou então sentar e conversar, né? Quando o Abel reclamou, ele não pediu um estádio de grama natural. Pelo contrário, ele falou que pode ser o sintético que era quando ele chegou, em 2020. Então, a grama natural não se faz necessário, mas se faz necessária a manutenção desse gramado que está muito ruim. Como nós dissemos aqui ontem, o Palmeiras rescindiu o contrato com a Soccer Grass. Entendo o que acontece com isso, o que muda. A empresa é responsável pela instalação do gramado do Allianz Parque no campo da academia de futebol. Assim, o Palmeiras, o clube, encerra a relação comercial com a empresa. Isso não muda, contudo, os planos sobre a troca do termostático do gramado no estádio, porque o contrato, no caso da Arena, é vinculado à W Torre. Então, assim, eles não vão mais mexer no CT do Palmeiras. Em relação ao estádio, a W Torre pode mantê-los como os gerenciadores desse problema do Palmeiras aí. O gramado do Palmeiras foi instalado em 16 de fevereiro de 2020. E nós tínhamos um gramado péssimo, horrível. Eu lembro que eu fui fazer um tour lá e os caras ficavam pintando os buracos de verde para não aparecer na televisão. Era um pasto horrível. Hoje está ruim, mas não chega nem perto do como era. E a garantia era de 10 anos, mas como o próprio Abel disse, isso não vai acontecer. Quanto tempo demorou para ser instalado esse gramado? Ele foi instalado, a obra iniciou em 12 de janeiro de 2020 e ficou pronto em 16 de fevereiro de 2020. Então, se é 30 dias, nós temos aí 27 dias, acho que em fevereiro, sem jogos, mas tem shows. Precisa ver se pode remanejar esses shows para poder fazer essa troca. Para você que não sabe, qual que é o tipo de gramado que o Palmeiras colocou lá? O gramado é chamado de Soccer Grass MX Elite 50 e veio da Holanda. Ele foi escolhido depois de uma comitiva, foi lá conhecer. Ele tem 50 milímetros de altura e o fio com 3 formatos diferentes para ficar muito parecido com o gramado natural. É um ótimo gramado, mas está sem manutenção? Essa é uma pergunta que fica aqui para a gente. A W Torre disse que realiza todas as manutenções antes e depois dos eventos. E no detalhado, não é detalhado quais são esses procedimentos. Mas, após os shows, costuma-se passar uma máquina que funciona como um ímã para retirar objetos cortantes. Grama sintética tem memória para voltar e ficar na vertical após receber peso. Como um palco. Você bota lá, ela tá assim, você põe o palco, pum,
Aí você solta o palco, ela deveria fazer assim. Entretanto, existe um processo de escovação que também ajuda com isso. Fizeram isso no final do ano, mas o novo problema é com as borrachinhas, o termoplástico, se não me engano, como é que chama? Esse problema faz com que as borrachinhas se juntem e o futebol fique impraticável. Quanto tempo demora essa manutenção? O prazo determinado, cujo W Torre Sorkergas, que é a fornecedora holandesa, é de 30 dias, segundo o Abel, ou segundo a instalação de 2020. Não temos uma nota oficial da W Torre até o momento. A Leila ficou brava, falou que o estádio vai virar um coliseu por falta de manutenção. Eu discordo desse ponto dela. Até porque cabe a ela, como presidente do Palmeiras, não deixar que um bem do Palmeiras fique tão largado. Ela que busca justiça, ela que faça e tente receber, mas ela não pode deixar com que isso aconteça, tá? E por que o Palmeiras, então, não toma a frente na administração do estádio? Que é o que eu acabei de falar. O contrato da concessão é firmado entre Palmeiras e W Torre, determina que a empresa é a responsável pela administração do estádio, o que inclui a manutenção do gramado, além das instalações do Allianz Parque, como lanchonete, estacionamento, camarote, cadeiras. Com a disputa jurídica entre as duas partes, o clube não assume uma responsabilidade que cabe à empresa administradora. Se já está difícil receber agora, imagina você pagando mais. Mas aí tem que brigar na justiça, a gente não pode deixar com que o Palmeiras fique com um estádio assim, a Deus dará. Quando o estádio volta para o Palmeiras? Termina no fim de 2044. São 30 anos de validade esse vínculo, concessão. São 30 anos de concessão que prevê que a empresa, dessa forma, que a reforma seja feita pela W Torre. E aí, para você entender como fica difícil nós pagarmos pela reforma e não recebemos esse dinheiro. O caso está em andamento na justiça. O Palmeiras cobra 136 milhões de reais da W Torre que ainda não recebeu, que são os repasses de shows. O valor só cresce nos últimos anos. E, como eu disse, tem os repasses, tem a alocação de shows, a exploração das lanchonetes de estacionamento, as locações de cadeiras de camarote, o name right do estádio. A W Torre teria que repassar parte disso tudo e não repassou até hoje. A W Torre admite que não repassou, mas falou que o valor não é esse não, que o montante é menor. A real é que o Palmeiras tem uma briga jurídica com a W Torre que nunca foi tranquila. Meus amigos santistas vieram me perguntar ontem quais são os problemas que o Palmeiras tem com a W Torre. Além desses do estádio, de não receber, de tudo que acontece, eu lembro que demorou para ser entregue, por exemplo, o Museu do Palmeiras. Ficávamos aguardando a obra e a obra não acontecia. Já tivemos que ter reformas no parque aquático, que foi bancado pela Crefisa e foi colocado o nome do parque aquático de área Crefisa. Deixa aqui a sua mensagem. Fala aí o que você pensa sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o estádio? O que o Palmeiras deveria fazer? Vamos supor, o estádio custou 600 milhões de reais. Faltam 20 anos. Então, faltam 400 milhões. Se a W Torre deve em torno de 150 milhões, faltam 350 milhões. Vocês acham que o Palmeiras deveria fazer alguma ação e comprar essa parte da W Torre? Fazer todas as reformas, abater os valores, recalcular o que falta, o que tem para receber, o que tem para pagar e tentar comprar? Querendo ou não, se a gente vender o Estevam, nós conseguimos comprar o estádio para a gente. Não valeria a pena nós comprarmos o estádio e nos livrarmos da W Torre? E aí sim, imagina, o Palmeiras recebe o calendário de 2025, tá? Nesse calendário de 2025, você tem datas ali a serem seguidas pelo Palmeiras, e o Palmeiras vende shows para as datas que não tem jogos. Nós estaríamos sempre com o nosso estádio, ele seria nosso a partir de agora,
nós cuidaríamos da manutenção. Eu, Portuga, acho que seria muito mais interessante. Mas deixe aqui nos comentários a sua mensagem. Vamos para o segundo tema? O segundo tema é o seguinte, galerinha. O nosso glorioso Abel Ferreira disse em entrevista, deu a entender que quer 4 reforços. Um meia, porque assim, a entrevista do Abel, ele nunca vai cobrar a Leila direto. Pensa, gente, ele é um funcionário, quem manda é ela. Ninguém tá falando que eu gosto do que ela faz ou deixo de gostar. Estou dizendo que é uma empresa e ela manda no Abel. O Abel segue regras, ordens. Bom, dito isso, vamos lá. O Abel quer um centroavante, um meio atacante para a função do Veiga, um atacante ponto, uma vez que o Bruno Rodrigues sofreu uma lesão, e um zagueiro canhoto para ficar no banco ali, porque o Palmeiras não tem o zagueiro canhoto ainda. O Murilo joga muita bola, mas ele não é o zagueiro canhoto que o Abel quer. Provavelmente logo teremos vendas no Palmeiras, Luan, Gomes, e nós precisamos de um zagueiro, então que ele seja o zagueiro canhoto que o Abel tanto quer. Eu vou abrir aspas para ele, foi assim: precisamos de um centroavante que conheça o futebol brasileiro, que nos traga experiência. Moleques, já tenho muito. E aí, o nosso amigo Falcone disse o seguinte ontem, na hora do almoço. O Abel disse que não trabalha. Na verdade, no começo do ano passado, ele já disse isso. Precisamos de jogadores que venham para vestir a camisa. O que eu tinha que trabalhar, eu já trabalhei da base. Aí abre aspas para ele de novo. Um atacante que faça a função do Veiga. Trouxemos o Arthur no ano passado e temos que ver jogadores assim, que o clube pode recuperar dinheiro depois. Tivemos a lesão do Bruno. Vai ficar 3 a 6 meses fora. Quando o médico me falou, fiquei muito mal. Precisamos de uma reposição para ali também. Para você entender como funciona, então o Palmeiras tem até o dia 16 de fevereiro para fechar a lista A de inscritos do Paulista. O Palmeiras tem uma vaga em aberto na relação de acordo com o regulamento. Ainda pode fazer uma troca em relação à lesão do Bruno Rodrigues. Se o Palmeiras avançar para o mata-mata, ele tem mais 4 trocas na lista até 15 de março. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 7 de março. Então, o Palmeiras tem até dia 7 de março para contratar, porque ele só pode inscrever até 15 de março. E atletas que estiverem em disputa estaduais no país podem se transferir até 19 de abril. Então, o que acontece? Se o Palmeiras achar aquilo que o Abel pede, que ele também quer que fique de olho num destaque no Paulistão. O que é um destaque no Paulistão, galera? É uma alternativa para o Palmeiras contratar um jogador que pode ser uma promessa, como foi com o Richard Rios ano passado do Guarani. E o Palmeiras se deu muito bem com o Richard. Em relação à defesa do Palmeiras, o Abel disse que espera que no futuro o clube possa trazer um zagueiro do lado esquerdo para dar fluidez ao jogo. Ter um canhoto ali é interessante para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tinha um zagueiro canhoto do Sub-20 e acha que eles não são aptos a assumir a camisa do Verdão nesse momento. Então o Palmeiras tem agora como zagueiro Luan, Naves, Murilo e Gustavo Gomes, tá? Já no meio-campo, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, John e Luiz Guilherme. Entretanto, com a escassez de atacantes, o Luiz Guilherme está sendo utilizado como ponta. O John é um segundo volante um pouco mais ofensivo. Meia mesmo, nós temos o Rafael Veiga e tínhamos o Atuesta. Mas ele está negociando com o Los Angeles FC da MLS. O Palmeiras tentou nessa janela o Caule de 24 milhões, tentou o Caio Alexandre, mas o Grupo City entrou forte aqui no Brasil, além de não liberar o do Bahia, comprou o do Fortaleza. Em relação às pontas, temos a baixa do Bruno Rodrigues, que todo mundo fala que foi relativo ao estádio, tá? Mas nós precisamos de um ponta. Só o Breno Lopes, o Estevam, o Luiz Guilherme improvisado e o Caio Paulista não resolve, porque o Caio Paulista é um lateral ponta. O Luiz Guilherme é um meia ponta. O Estevam é um garoto de 16 anos.
O Breno Lopes é aquele jogador que só faz bons jogos em finais. Dificilmente a gente vê ele jogando. Temos o Dudu para o segundo semestre, o Bruno Rodrigues também. Mas a gente precisa resolver isso para o primeiro bimestre. Temos Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro em maio, Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil. Precisamos resolver esse problema. Em relação ao centroavante, o Palmeiras tem o Flaco Lopes, o Rony e o Endrick. Dos três, o Endrick provavelmente não vai jogar mais, porque no meio do ano ele vai embora para o Real Madrid, a seleção o convoca muito. O Rony não vivia uma boa fase e voltou bem. O Flaco Lopes também está jogando bem, mas eu ainda acredito que falta um centroavante. Para completar a trinca de centroavantes, por quê? O Flaco é um centroavante, ele pode ser um pouco recuado, sair da área para sair jogando. A gente precisa de um centroavante que empurre bolas para o gol. Porque o Rony é aquele centroavante que cai da ponta para o meio. E no segundo semestre, vamos ter o Bruno Rodrigues, que também faz essa função. O Palmeiras foi oferecido para ele o Diego Costa, que eu acho que seria característica desse jogador. Entretanto, a idade avançada e o número de lesões, além do alto salário, fez com que o Palmeiras momentaneamente desistisse da contratação. Isso não significa que o Palmeiras não irá contratá-lo. Até porque deixar de contratar o Diego Costa e não ter nenhum... É melhor contratar o Diego Costa, né? Mas eu apostaria no Daverson. Vai lá no Cuiabá, compra o Daverson, porque eu acho que com o salário do Diego Costa, você paga o salário do Daverson, ainda paga uma porcentagem por mês aí para o Cuiabá bater o Daverson, e eu prefiro o Daverson do que o Diego Costa. Galera, essas foram as duas notícias de hoje. Hoje é só um vídeo. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar a sua notificação. Mande a sua mensagem aqui, leremos ela mais tarde. Até às 21 horas, às 4 horas, vai sair um shortzinho indicando, inclusive, essa live aqui para que vocês possam assistir. Beijo do Careca, até o próximo vídeo. Eu fui!